Primeiro livro das Crônicas, Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Capítulo 13, verso 1. Nós vamos ler esse capítulo 13, são 14 versos. Se você puder estar em pé, permaneça, senão pode se acertar. Capítulo 13, verso número 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso número 1. Glórias a Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, do Egito, até Lebo-Hamate, para trazer de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balaam, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carro santo, conduzido por Uzá e Ai. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, e a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed. Aleluia. Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou ali pelo menos 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Aleluia. Quando nós olhamos para essa passagem, você observa que existem 3 episódios em um capítulo. Primeiro você analisa Davi fazendo uma questão, relembrando memória, que a arca, tratando o assunto da arca. Eu gosto muito de falar da arca, porque outro dia eu estive aqui e preguei também sobre qual é o valor da arca para você, qual é o valor da presença de Deus para você. Falei em alguns sentidos que alguns objetos que tinha dentro da arca. E hoje falarei um pouco da arca em outro contexto. A arca é o símbolo da presença de Deus. Quando a arca se manifestava no arraial, havia grande alegria, grande euforia diante do povo, porque eles percebiam que aquilo representava Deus. Então, quando a arca estava no meio do arraial, Deus ali estava presente, ajudando, fortalecendo, abençoando-nos. E quando nós olhamos este episódio que nós lemos no capítulo 13, você vai perceber Davi fazendo alguns comentários. Ou seja, ele começou a relembrar uma história, ele começou a relembrar um acontecido, que no passado havia esta arca como sinônimo da presença de Deus, algo que deveria estar no meio do povo não estava mais.
E aí ele faz menção de um homem chamado Saul. Ele diz assim, que nós, incluindo junto, dizendo assim, nós não fizemos menção, nós não consideramos a arca de Deus no tempo de Saul. E aí quando você começa a olhar nesse aspecto, nesse primeiro ponto, você começa a perceber que como é difícil você reinar, como é difícil você governar sem a presença de Deus. E um dos maiores erros de Saul foi a despreocupação. O fato de ele não se preocupar em ter a arca de Deus no arraial foi a causa da sua ruína. Quando nós olhamos a história, a biografia de Saul, você logo vai ver que Saul era um homem sem memória. E aí eu chamo a atenção de vocês nesta noite, chamamos a nossa atenção o perigo de nós não termos memória. Qual que é a memória? É não lembrar dos feitos de Deus, não lembrar de Deus, não lembrar de reconhecer Deus. Nós temos a facilidade de reconhecer, de recordar assuntos destrutivos da nossa vida e da nossa história, e muitos perdem o senso de lembrar daquilo que Deus fez no início da sua fé, na sua história humana, no decorrer da sua família. Quantas coisas boas Deus fez, mas nós temos a tendência de esquecer. Davi, ou melhor dizendo, Saul, não só se esqueceu dos feitos de Deus na história, como não se preocupou em trazer a presença de Deus para com ele, para abençoar esta nação. E aí nós estamos diante de um retrato de uma nação, de um povo que era conduzido sem a presença de Deus. Havia sim o sacerdote Samuel, que era um homem que era o porta-voz de Deus, mas a arca não estava. Cabia a ele comunicar a Samuel em comum acordo e de preocupação para o reinado de Saul, pensar o seguinte: é importante nós termos a presença de Deus para junto conosco. É importante nós termos a presença de Deus no arraial. É importante nós termos a presença de Deus aqui, porque nós venceremos as lutas. As batalhas que surgirão, elas serão superadas, porque Deus estará nos ajudando, nos auxiliando. Davi começa a empreender o seu reinado sem desprovido de Deus, desprovido da presença de Deus, desprovido da arca de Deus. Aí você vai observar que Saul chega a um episódio da sua história em que ele não conseguiu nem obedecer o mandamento, que quando Deus falou para ele não sacrificar, falou através da boca de Samuel: não sacrifique, não faça nada, espera eu chegar, que eu vou conduzir, se é para ir ou não é para ir. Mas ele muito afoito. E aí eu tiro uma lição para nós nesta noite: como é importante nós esperarmos a vontade de Deus, como é importante nós esperarmos o recado de Deus, como é importante nós estarmos debaixo do querer de Deus. Aí nós não nos precipitamos em palavras, não nos precipitamos em decisões, não nos precipitamos em negócio, e aí certamente as bênçãos virão e se concretizarão na minha vida e na minha história, porque eu sei que Deus está no comando e conduzindo o meu querer e a minha vontade. Só que Saul, ele se precipitou, e é muito comum nos precipitarmos quando Deus não está presente. É muito comum nós tomarmos decisões sem consultar a Deus quando Deus não está presente. Saul não foi diferente, ele foi lá e meteu a mão, fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, eu vejo Samuel dizendo assim: o que você fez, rapaz? Você é rei, tudo bem, mas não é para fazer isso. Você recebeu o comando de Deus, você recebeu o sim de Deus. Não, então você não podia fazer. Por causa disso, o teu reinado acabou aqui. Sabe o que é isso? Tem pessoas que estão à beira de se exterminar porque estão fazendo aquilo que Deus não quer. Deus não mandou, Deus não determinou. Mas nesta noite nós estamos aqui debaixo de uma mão potente, a mão de Deus, que está nos conduzindo, vai nos orientar. E a partir desta noite você não vai mais se precipitar, mas você vai esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus que vai vir. E ele toma uma decisão precipitada. Você vai olhar a história do retrato de uma nação falida quando Deus não está presente. Você pode olhar um cristão quando ele não tem Deus, você vê que a história dele é toda atrapalhada, porque Deus não está presente nos seus negócios. E Deus não quer só estar presente conosco nesta noite que Ele está aqui, não.
Deus quer estar presente comigo na minha casa, Deus quer estar presente comigo nos meus negócios, Deus quer estar comigo presente na onde eu estiver, seja no comércio, aonde eu for, Ele quer estar comigo presente, porque isso é sinônimo que Ele precisa estar presente. Você lembra da história humana quando Adão e Eva eles andavam no jardim? O maior sucesso que era Adão e Eva, sabe o que era? Era quando Deus estava presente, quando Deus chegava, a coisa diferente, Jesus comunicava com eles, que era uma forma teofânica, enfim, era Deus, era o Pai, era o Filho. Ele estava ali conduzido no jardim, Adão e Eva perfeitamente se alegrando, falando com Deus. Deus ali já dá um recado de que Ele precisa estar no meio do povo, no meio do ser humano, porque quando Ele se ausenta, o perigo vem, a farsa vem, a mentira entra, a corrupção entra, o pecado entra. E aí o que acontece? Quando Ele se ausenta, o que aconteceu? O diabo veio, enganou Eva, enfim, os dois se enganaram, foram iludidos e comeram o fruto errado. Quando sabe a história do pecado, o pecado entrou. E quando Deus aparece de volta, vem aquela situação, eles querendo fugir da presença de Deus. É natural quando Deus está no arraial, as pessoas que não estão bem com Deus querem fugir, porque quando Deus chega, vai conduzindo, vai tratando, vai ajudando, vai alimentando, vai orientando e vai purificando e dando força para seguir. Deus, quando está no meio, Ele faz a diferença. Adão e Eva erraram na ausência de Deus, na presença de Deus você não consegue errar. Quando Deus está no teu meio da tua vida, no teu casamento, da tua família, Ele conduz tudo, você é abençoado, você não se precipita. E aí eu fico olhando quando Saul se precipitou. Você vai olhar a história de uma nação, o retrato de uma nação que não tinha Deus, que era conduzido pela emoção, pela força do braço. Você lembra quando eles chegaram no vale e estavam todo o exército de Israel diante do povo filisteu? E estava ali um homem apenas chamado Golias, que estava ali subjugando aquela nação e afrontando eles, causando, não há um homem aí, não há um guerreiro aí, não tem ninguém para guerrear aí. Aí você vê ali o retrato de uma nação sem Deus, de uma nação desprovida de Deus, de uma nação conduzida por mão humana, não por mão divina. E aí tu vê o retrato, o medo entra, a falta de vontade entra, a falta de coragem entra, tudo aquilo que é negativo entra, mas menos a coragem de Deus, a fé de Deus, a animação de Deus, a vontade de Deus. Aí chega um menino pequeno chamado Davi, que veio de lá, de contato com Deus, mesmo não tendo arma, mas era um homem que acreditava aí e se usufruiu daquilo que ele acreditava. E ele foi para a batalha e ele derrota um gigante que era imenso, aproximadamente 3 metros de altura, ok? Era um homenzão tremendo que não tinha quem enfrentasse, mas ali estava o retrato, sabe o quê? De uma nação que correu, se acovardou diante das afrontas do inimigo. Mas nesta noite nós não vamos correr, não vamos ser afrontados, não. Nós vamos levantar a nossa mão de profeta. Você que profetiza como mulher em nome de Deus e vai dizer assim: aqui não, aqui não, aqui não, da minha família não, porque tem homem e tem mulher de Deus nesta noite aqui. Eu vou atrair a presença de Deus. Você vê a história como começa interessante, que eles começam a conduzir. Davi tem um sentimento tão gostoso, tão maravilhoso. Ele pensa assim: como é que eu vou reinar sem Deus? Como é que eu posso querer reinar uma nação sem a presença de Deus? Como é que eu posso querer fazer alguma coisa sem a presença de Deus? Humanamente eu não tenho condições, humanamente eu vou falir, humanamente eu vou me frustrar. Então ele se preocupa em trazer a arca, porque a arca simbolizava Deus. E ele não queria a arca simplesmente longe, símbolo. Ele queria a arca perto, próximo a ele. Quando a arca chega próximo, e aí eu fico observando que parece que a primeira, se não estou equivocado, a primeira marcha para Jesus acontece com o nosso amigo Davi. Ele reúne cerca de 30 mil pessoas e ele sai em busca da arca. A Bíblia diz que eles estavam andando, correndo, cantando, dançando, se manifestando. Parece que eu vejo aquela multidão de pessoas ali se alegrando e a arca assim, e a arca sendo conduzida. Só que a arca estava sendo conduzida de forma errada, porque quando Deus fez a arca, Deus fez 4 argolas nas pontas, e a ordem era que o levita não poderia tocar na arca. Por isso havia um bastão, e esse bastão cada levita passava pelas argolas e colocava no ombro. Ninguém podia tocar na arca. Isso aqui era regra, era a ordem divina: não toca na arca, porque nós não tínhamos
somos tão puros ao ponto de poder tocar naquilo que é santo e é sagrado, na divindade. E aquilo representava Deus. Então, o Davi, a intenção era boa, mas a forma de conduzir era errada. E aí Deus não compactuando com essa atitude. Deus não precisa de modernidade para operar. E aqui eu vejo a modernidade naquele período, porque não existia carro, existia uma carroça. Ele fez um carroção novo, colocou os bois, e aí conduzindo a arca, ele querendo inovar a forma de conduzir Deus. Mas Deus não queria isso. Deus não é conduzido por modernidade. Deus não é alimentado pela tecnologia. Ele é alimentado pela minha vida e pela tua vida. Ele está na minha vida e na tua vida. A tecnologia vem e passa, mas a presença de Deus permanece e permanece na nossa vida. E aí ele começa a conduzir, só que a forma é errada. Não era desse jeito que Deus determinou que fosse conduzido. Era necessário cada levita colocar sobre os ombros a arca e ela ser conduzida diante do povo e todos marchando. Não precisava acelerar, todo mundo jubilando e se alegrando. Ok, Deus começa a trabalhar. Parece que eu vejo Deus soprando aquele carro e colocando uma forma de tropeçar. Deus não queria estar ali em cima. Deus precisava estar em contato com o ombro dos levitas. Deus sempre quis estar presente diariamente. É por isso que hoje nós vivemos na dispensação da graça. Tem Jesus, tem eu e você que somos o templo do Espírito Santo. Paulo diz: vocês, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus vivente, Ele está no nosso meio, andando no nosso meio. De que forma? Através da minha vida. Eu sou portador da bênção, sou portador do milagre, eu sou portador da divindade. A eternidade está dentro de mim, dentro de você. Então, meu irmão, você não é qualquer coisa, você é uma criatura divina de Deus. E a partir de você, no momento que você aceita Jesus, se torna filho de Deus, tem direito à herança dos céus. E Davi começa a trabalhar e percebe que tudo isso não começa a dar certo. E aí eu fico observando, dentro da história, do capítulo 13, você vê um homem, você vê uma nação que não se preocupou com a presença de Deus. E aí você vê pessoas que não se preocupam com a presença de Deus. E aí, em contrapartida, você vê a segunda parte, que é quando eles vão na casa de Abinadab. Abinadab, meus irmãos, era o símbolo, o sinônimo, era o retrato de famílias que nós temos hoje na igreja. Família conceituada, famílias grandes, descendentes de Levi. Não era qualquer um, eles eram os próprios, os habilitados, os que tinham o direito de manusear a arca, de conduzir a arca para lá e para cá. E aí eu fiquei analisando aqui 20 anos na casa de Abinadab e nada de bom aconteceu ali. Aí eu fiquei analisando para mim, eu falei: meu Deus do céu, eu fico imaginando, sabe o que é? É que é o perigo de nos tornarmos institucionalizados. Tem pessoas que virou assim, insensível à presença de Deus. A arca estava ali, mas não representava nada para eles mais. A arca estava ali, mas não fazia efeito nenhum. Sabe o que é? Perdeu o senso do sagrado, perdeu a sensibilidade de Deus. Tem muitas pessoas que estão institucionalizadas mesmo. Sabe o que é isso? Pessoas que ficaram céticos, pessoas que ficaram insensíveis, cumpridores de obrigações, litúrgicos, só cumpre o culto, a liturgia, perderam o senso de gratidão a Deus. Deus está no culto, fala no culto, passa culto, é culto, e a pessoa permanece igual, não há mudança, não há nada diferente. A arca ficou tirando a casa de uma família e nada produziu naquela família. Eu fico me imaginando, meu Deus do céu, qual é a atitude de uma família dessa? Eles eram levitas, não eram qualquer um, eram pessoas que sabiam a lei, sabiam as regras, sabiam como é que era o culto divino, mas não foram bens, não foram atraídos pela bênção de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para que você preste atenção e mentalize isso agora nessa noite. Não perca a tua oportunidade de ser abençoado. Não perca teu tempo dentro da igreja. Não perca a tua oportunidade de viver aquilo que Deus está falando nesse lugar. Não venham e vão para a casa de Deus pensando só no trivial, mas vivam o extraordinário de Deus na casa dele. Não seja ordinário na casa do Senhor, mas diga: Jesus, eu quero algo novo, algo diferente.
tem pessoas que perderam a sensibilidade, vem para a igreja, sai tudo, é tudo igual, não consegue diferenciar mais. Sabe o que é isso? São só frequentadores de culto, estão diferentes entre o sagrado. Para eles tanto faz, se prega tudo, doutrina, se prega a palavra, se prega a prosperidade, se ora, não ora, não faz diferente. Virou uma correria, virou uma sequência litúrgica que está na igreja, mas esquece que culto não é somente estar na igreja. Cada culto é uma manifestação viva de adoração, de entrega total, de rearregaçar o nosso coração e se apresentar nossas misérias diante do trono de Jesus. Está aqui essa carcaça cheia de falha, de defeito, de pensamentos que talvez não te agradou, mas eu trago essa carcaça diante do altar nesta noite para me render diante do teu trono, porque eu careço da tua presença na minha vida. 20 anos na casa de alguém, 20 anos sem fazer nada, 20 anos, e aí eu fico analisando. Quando eu olho o Zá lá tocando na área, o Zá da filha Abinadab, e eu fiquei me questionando, falei, está aí, perdeu o senso de responsabilidade, perdeu o temor. Quantas pessoas hoje que perderam o temor das coisas de Deus? Tanto faz, falar mal, reclamar, xingar, dar uma saidinha, voltar, perdeu o temor. Isso é o que aconteceu com a Abinadab e sua família. Imagina a arca de Deus dentro da sua casa. E a arca de Deus representava quem? Quem? Deus. Deus estava ali. Imagina a atitude que havia naquela casa. Porque quando Deus está na casa, Ele observa. Você vai passando pela sala, você vê a arca, você vê os olhos de Deus. Estou olhando. Estou na casa. A coisa ficou tão comum que não tinha mais valor a arca e um pedaço de caixa revestido de ouro era a mesma coisa para eles, não tinha sentido. Tanto não tinha sentido que quando Uzá foi conduzido, porque Uzá era filho, era levita, ele sabia que não podia encostar na arca. O que ele faz? Ele quis encostar na arca. Sabe o que é isso? Demônio. Perdeu o senso do temor das coisas de Deus. Eu vou segurar a arca. Você não podia tocar na arca, meu santo. Você é levita, você sabia disso? Isso aqui não é uma coisa nova para você, isso aqui você não podia tocar. Deus demonstrou ali para mostrar para todos que estavam ali que Deus não é coisa de brincadeira, que Deus é um Deus sério, e Ele não pactua com inovações, com carnalidade, com coisas que Ele edifica. Então Deus trata ali com Uzá, dizendo assim: ó, está na minha lei, não pode tocar em mim, não pode tocar na arca. Duas coisas sempre no mesmo momento, colocar em cima de um carro de boi, não era para estar ali. Segundo eu, tocar na arca, não era para tocar na arca. Eles sabiam que não podiam, a consequência veio de perda, mas a perda para mostrar de que Deus é um Deus sério, Deus é um Deus puro, é um Deus santo que tem e exige diferença em nós. E a minha mensagem para você hoje, você que quer uma oportunidade, você precisa de uma oportunidade. Hoje é uma noite especial para você. Sabe por quê? Porque Obed-Edom, você olha a linhagem de Obed-Edom, não era nem da tribo de Levi, mas era um homem que estava esperando uma oportunidade. Na história de Obed-Edom, você vai ver Obed-Edom assim, não é nem comentar. Mas você olha que Deus olhou para Obed-Edom e sabe o que é. Você quando começa a olhar para Obed-Edom, a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Só que o próspero aqui não era em terras, em dinheiro. Ele era um próspero porque Deus o havia abençoado com filhos. E ele era um homem abençoado. Deus conduziu no passado. Quem tinha filhos era sinônimo de homem abençoado por Deus. E aí Deus decide estar abençoando ele agora em tudo que ele possui. Eu estou profetizando para pais e mães que estão aqui: o teu filho é propriedade tua. Então Deus vai abençoar a tua vida. A tua família vai ser abençoada nessa noite. Chegou a vez da sua família. Eu quero dizer em alto e bom som para que você entenda: chegou a vez da tua família nesta noite. Você que está me escutando,
Deus nesta noite está te convidando para você vir diante do altar. Venha diante do altar agora em nome de Jesus, porque você hoje está dizendo assim: Jesus, a partir desta noite a minha família vai usufruir. Sabe o que é isso? Vai usufruir do melhor de Deus, do milagre de Deus, das prosperidades de Deus, da riqueza de Deus, das coisas tremendas espirituais de Deus. Enquanto eu pregava aqui, o Senhor fala forte ao meu coração. Pessoas que precisam de milagre, ou algo que não se explica, é milagre, algo que não tem como dizer, é milagre. Então eu quero te convidar a vir à frente rapidamente. Bem próximo ao altar, por favor. Bem próximo ao altar, porque esta noite é uma noite de milagre. É uma noite que Deus escolheu a tua vida, a tua família, para realizar esta mensagem profética. Uma mensagem curta, rápida, devido ao tempo, mas você entendeu o que Deus tem nesta noite. Não viva naquele esquecimento, não viva na igreja passando tempo sem usufruir, mas seja como o Benidou nesta noite. Abra a porta da tua casa, porque a arca está chegando. A presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus está neste lugar. E Deus está dizendo assim: abra a porta da tua casa. Hoje a tua vida vai ser diferente. Deus quer abençoar tudo que pertence a você. Eu quero dizer aqui para mulheres que estão aqui: você vai levar Deus na tua vida, e aquilo que é teu vai ser abençoado. Aquilo que parece que está perdido não vai ser perdido, não. Deus vai encontrar, Deus vai ajudar, Deus vai prover, Deus vai resolver. Porque hoje você está dizendo assim: Jesus, a tua presença aqui, diferente, Senhor. Eu não quero mais perder tempo na tua casa sem receber nada. Deus quer fazer proezas na tua vida. Deus quer surpreender você. Isso aqui é mensagem de surpreender. Isso aqui é mensagem que Deus vai surpreender. Oh, aleluia. Eu quero dizer para ti, moçada, Deus está falando contigo, minha filha. Deus está falando contigo nessa noite. Receba, porque quando eu estava sentado, Deus falou: fala para minha filha que eu estou olhando para a sua casa, diz o Senhor. Eu sinto Deus nesse lugar. Coisas novas, pastorinho. Hoje é coisas novas. Deus vai cuidar. É uma cuidada da tua história. É uma cuidada da tua vida. Tem pessoas que estão vivendo somente um tempo na igreja, mas a partir de hoje vai ser diferente. O teu negócio vai ser diferente. O teu negócio vai ser diferente. Teus filhos vão ser diferentes. Eu estou falando porque Deus está impulsionando a falar nessa noite. Aleluia. Coisas profundas vão acontecer na tua família hoje, porque você é o vereador. Quem é o vereador? Diga eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus. Feche meus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, ó Pai, aqui estão meus filhos. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Entendemos, ó Deus, que nestes períodos da nossa história, quantos de nós já pensamos em desistir? Quantos de nós já pensamos em lançar tudo fora? Ó Deus, tu tens nos conduzido à tua casa, lugar de refrigério para nossa alma. Pai, eu sei que aqui tem pessoas, famílias, homens e mulheres, que estão à beira de um colapso espiritual. A vontade, ó Deus, é de gritar, é de chorar, é de se lançar no pó. Só que muitas das vezes não tem nem força para fazer mais isso, porque, ó Deus, as consequências estão dizendo o contrário. Pai, eu entendo que a família é o sinônimo da tua bênção. Tu tens constituído a família. A família não é o acaso da existência, não. Tu constituíste, ó Deus. Tu colocaste a tua mão, ainda diante das nossas ignorâncias, mas tu tens suprido, ó Pai, e tu tens olhado a teus olhos para a nossa família, a nossa vida. Por isso, nesta noite, Senhor, como vereador, nós estamos aqui dizendo: Senhor, entra na nossa casa, entra na minha casa, na minha história, no meu negócio, na minha empresa. Oh Pai, tu tens liberdade para olhar, para medir, para julgar, e também, ó Deus, para abençoar tudo que pertence
abençoado, na escola vai ser abençoado, com os amigos vai ser abençoado, quem estiver ao meu redor vai ser abençoado, quem estiver próximo de mim vai ser abençoado. Oh Deus, eu sinto, oh Pai, que resistências do inferno estão sendo quebradas agora. Toda obra do inferno, oh Pai, que tem tentado travar, que tem impedido esse homem, essa mulher de ter liberdade em te adorar, a partir de agora está sendo quebrado pelo poder do nome de Jesus. Rebai, reflui, quebrai. Oh meu Deus, eu vejo martelo que vai esmiuçando agora tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não presta, toda resistência. Eu já sinto ela soltando, eu já sinto ela batendo retirada, retrocedendo na tua história. O rebote lembra que pronto e a tua vida vai ser diferente, meu servo. A tua vida vai ser diferente, minha serva. A partir desta noite, a presença de Deus vai ser força motriz na tua história. Você não vai mais chorar da maneira que chora, de tristeza, de angústia. Vai ser choro de alegria, vai ser choro de regozijo, porque Deus nesta noite confirma a tua história, confirma a tua história. Toma posse agora, levante a sua mão bem alta assim, se você puder levantar. Em nome de Jesus, Senhor, aonde está uma mão levantada agora, coloca, Jesus, aquilo que me mostraste, que está descendo quente dos céus agora. Desta mão, Pai, coloca poder, desta mão, Senhor, coloca autoridade, desta mão, Senhor, coloca unção. Aonde esta mão tocar, vai acontecer. Aonde esta mão tocar, vai acontecer. Aonde esta mão tocar, vai acontecer. Prepara-te para receber agora. Prepara para te receber. Prepara para receber. Você vai colocar a mão na tua casa. Você vai colocar a mão no teu carro. Você vai colocar a mão no teu esposo, no teu filho. E Deus vai atuar naquilo que é teu. O diabo não vai tomar mais. Toma posse agora, toma posse agora. Em nome de Jesus, profeta, levanta a mão para receber agora. Deus, eu sinto, eu passo na tua igreja, Deus, estou sentindo agora. Espírito Santo, eu sei que tu estás entronizado dentro deste lugar e tu mostraste nos canos